Sou Maria Inácia Paz Deble, nasci em Dom Pedrito, moro há 60 anos em Bagé. Eu não tinha noção quando eu iniciei, porque quando eu peguei lápis pela primeira vez e papel, eu era desenhar. Eu desenhava a minha família, isso com 3, 4 anos. Eu fazia as garatujas, meu pai, a minha mãe e eu. Aí com 8 anos de idade, eu tive contato com óleo no colégio de freiras. Eu fiquei encantada, então eu comprei 3 cores, porque para mim era caro aquele óleo. Aí eu comecei a pintar. Aí eu pintava pires de porcelana com tinta a óleo, de madeira, e a minha mãe guardava, ainda há pouco tempo tinha um. Depois eu fui crescendo, fui me dedicando eu desenhava minhas colegas, que sempre voltada para a figura humana, e gostava muito de fazer retrato das colegas. Imagina, 4ª série, as colegas sentavam e eu fazendo retrato. E sempre voltada, eu fazia retrato a lápis das minhas colegas, e isso aí foi um exercício que cada vez mais eu conseguia melhorar o traço. E fui crescendo com isso aí. E sempre em lugares de difícil acesso para entrar em Belas Artes. E comecei a vasculhar daqui e dali, pegava como que fazia. E quando foi em 68, eu tive um encontro com a Marli, eu estava fazendo um autorretrato. E a Marli olhou e disse assim: Maria Inácia, como tu tens talento, está te faltando técnica e estrutura. Mas parti para a estrutura. Aí ela me deu 2 aulas no pátio da casa dela. Era final de ano, aí ela viajou e eu fiquei em casa estudando, e pegava qualquer pessoa para fazer retrato e pintava, e retrato, e me detinha nas mãos, nos pés, o olho, que eu acho uma coisa muito importante, e fui desenvolvendo. Em 69, ela abriu um curso na casa dela, que ela era minha vizinha, que participava a Norma Vasconcelos, eu, a dona Elvirinha, e ela nos dava aula. Era uma maravilha. Aí eu suguei tudo que pude da Marli. Tudo. E nessa época, 2, 3 meses de curso, eu fiz o retrato da filha da dona Elvirinha, que ela estava para casar, juntamente com a Marli. Para mim foi um elogio, imagina, eu fazendo um retrato junto com a professora. Aí eu me casei, meu marido era assim, não gostava muito que fosse para arte, era perigoso, não sei o quê. Então quando eu encontrava um artista plástico, ele me dava assim umas técnicas rápidas, umas pinceladas, e eu pegava tudo. E fiquei sozinha estudando. Fiquei estudando. Tá isso aí que vocês estão vendo. Eu sou autodidata. E sempre que eu faço trabalhos, eu vou a Dom Pedrito, na minha terra, para expor. Eu tenho um carinho muito especial, como tem por Bagé também. E Bagé, desta vez, me acolheu assim, com um grande abraço, um grande carinho, que eu não sei, assim, fiquei emocionada na noite do meu vernissage, como tinha gente, e como as pessoas ficaram, se sentiram bem, que o ambiente estava muito agradável. A história da arte, os livros de arte, é meu livro de cabeceira. Eu leio, no meu escritório tem uma coleção enorme. Porque quer me dar um presente que eu gosto, me dá um livro então tem os grossões assim. Eu adoro o Renascimento, adoro ver aquelas figuras tão plásticas que usavam tanto claros e escuro. Eu me encanto. E aquilo, eu fico embevecida olhando aquelas coisas maravilhosas. E olhando, lendo, eu já mais ou menos já vou fazendo uma lição. Gosto muito também de pintar natureza morta, que aqui em casa agora não estou com nenhuma. Gosto muito de pintar metais, fazer ouro, bronze, prata, mas não é usar a tinta pronta. Eu faço só com superposição de cor, só com a cor. São várias cores para dar o tom.
Eu sou assim, eu sou uma pintora que uso muita cor para chegar numa tonalidade. Por exemplo, a pele, as pessoas comentam que gostam muito do meu, da minha textura, do tom de pele, mas é que eu começo o estudo de dentro para fora, porque dentro, quando começa a estudar, tu começa com, eu começo a estudar ossos, musculatura e as veias. Então todo aquele tom que tu tens dentro de ti, ele reflete na pele. Então a pele é bem complexa. Esses dias me disse assim, como que tu faz? Eu digo, mas eu uso verde, azul da Prússia, carmim, vermelhão chinês, vermelhão francês, amarelo, ocre, branco, porque todas as cores que nós temos, as veias são azuis, tem a esverdeada, então dá esse tom de pele. Senão, se tu não colocar, tu vai ficar cor de rosa, não é? E também estudo muito. A gente educa, não sei se nascemos assim, o artista plástico, educa o olho para ver a cor. Olha o rosto, vem as tonalidades todas que tem as nuances, né? Então isso aí a gente se perde. E um grande desafio que eu inventei este ano foi o seguinte: eu nunca desenho animais, e eu disse assim, eu vou fazer uma homenagem para as mulheres do Sul, porque eu fazia muito Madonna no artístico e no feminino, no masculino, meninas lendo, menina na janela. Eu agora vou fazer uma homenagem à mulher da campanha, porque eu vi histórias da minha avó quando eu era criança, bem pequena, quando ela faleceu, eu tinha 7 anos, então eu tenho flashes assim das histórias que ela contava, que elas ficavam na fazenda e os homens iam pelear, mas não é pelear, é lutar nas revoluções, nas guerras, ia todos os homens e os escravos que eram adultos e que sabiam lutar. E elas ficavam com uns negrinhos pequenos, assim, umas crianças pequenas, para ajudar. Então elas tinham que controlar, olha só, das fazendas sem estrutura nenhuma. Era só fogo, água, né? E elas tinham que controlar a comida, controlar as doenças da casa, e elas tratavam essas doenças, que é uma coisa assim que me chamou muito a atenção, era com chás e a homeopatia, porque o meu bisavô tinha muito conhecimento em homeopatia. Ele era alemão, veio da Alemanha, eu não sei se ele era algum bioquímico, porque ele fazia cremes e mais água da colônia. Eu me criei no banheiro da minha casa, tinha uns vidros grandes com água da colônia que a minha avó fazia, e aquilo a gente não tinha chuveiro, colocava na bacia e aquela água para tomar banho, ficava sempre cheirosa. E eu digo assim, mas elas tinham um meio de locomoção, que era o cavalo. Ai, meu Deus, aí eu tranquei no cavalo, nunca tinha feito cavalo na minha vida. Nossa Senhora, aí eu fiquei, comecei a estudar só a estrutura do cavalo, a composição toda, e quando aparecia cavalo aqui na frente eu fotografava, eu olhava, tinha uma carroça parada, eu desenhava rápido no papel, comprei livros com a parte óssea do cavalo, musculatura, tudo. Aí vinha a minha filha que adora cavalo e desenha muito bem cavalo, e eu dizia assim, ai Zizi, olha esses cavalos, assim, mãe, desiste mãe, tão horroroso. Eu digo, mas eu não vou, é desafio, se eu nunca fiz eu vou fazer, se eu faço pessoa eu vou fazer um cavalo. Aí comecei a estudar, forrei todo o meu ateliê com aquele papel pardo e peguei a carvão e comecei, vai, porque eu já tinha estudado em cadernos pequenos, então eu já estava com a estrutura, com a parte óssea toda do cavalo da cabeça e mais a musculatura e principalmente a cabeça do cavalo. E comecei a estudar. No final de semana deixei todo pronto. Quando ela chegou na segunda-feira, eu disse assim, vai lá no ateliê e olha. Mas aí eu fiquei que nem criança, apavorada. Ai meu Deus, porque agora, foram 2 meses de estudo.
se ela disser que tá mal, aí sim, eu vou desistir, vou me sentir derrotada. Aí ela chegou e disse assim, mãe, esses teus cavalos estão uma loucura, tu tá dominando os cavalos. Aí eu fiquei tão faceira, eu gritava que nem criança. E assim, mãe, dominasse. Porque eu queria dominar a figura do cavalo, que era pra passar para o lúdico. Eu não queria retrato de cavalo. Se o retrato a gente tira a fotografia, né? Eu queria partir para o lúdico, fazer aquela coisa assim, que elas caminhavam, que elas iam nos cavalos, mas um cavalo diferente. Agora depois nós vamos observar, vou mostrar para vocês. Aí comecei a fazer, cada cabeça de cavalo que eu fazia, ficava melhor que a outra. E era aquela, aí sim, eu fiquei feliz. Eu gosto muito. Pode ser que alguém queira um retrato, né? Aí eu fiz as inocências a cavalo, levando o chá. Aí peguei o chá, a Marcela, que inclusive tem na abertura desta minha exposição em Bagé, um poema que uma escritora de Dom Pedrito me fez especialmente para mim. A Marcela, porque a Marcela é o chá assim, mais cheiroso e tem flor, é bonito. Então, a Marcela está representando todos os chás que usavam. E também, quando eram os colchões da época das fazendas, eles eram, não eram cheirosos, porque era feito de lã, de ovelha, não tinha esses detergentes, era sabão grosso, então eles tinham cheiro. Então, quando as moças casavam, a minha avó disse que pegava a Marcela bem maciazinha e colocava em cima da lã, e depois fazia o colchão, então ficava cheiroso. Faziam sempre um travesseiro de Marcela para perfumar a cama. E eu lembro que quando uma criança não dormia, dizia assim, faz um travesseirinho de Marcela que deixa calminho. E Marcela é bom para tanta coisa, dizem que é para o pulmão, para o intestino, não sei mais o que. Então eu coloquei a Marcela. E aí tem um quadro que tem uma coisinha assim que parece um vidrinho, mas tem Marcela dentro, que é simbolizando a homeopatia, que elas levavam muita homeopatia de uma casa para outra. Então elas passavam um trabalho danado e eu estou homenageando essas mulheres todas, as daqui de Bagé, do Pedrito, que é a fazenda da minha avó, em Lavras. Uma vez a minha avó contava, só que eu peguei uma parte que eu achei tão horrível, tão apavorante, porque ela conversava com a minha mãe e eu dormia na beira da mesa. E ela contando que uma vez elas botavam numa coxilha um negrinho esperando. Quando vinha, levantava a poeira da estrada, ele tinha que avisar. Aí ele vinha correndo e disse, olha, não se sabe o que é. Aí ele olhava e dizia, os castilhanos, elas fugiam para dentro do mato, na própria fazenda tinha mato virgem, não tinha ainda desbravalhado, e tinha uma gruta, e elas entravam para lá e ficavam. Aí eles invadiam a fazenda, comiam e saqueavam. E não achavam as mulheres e iam embora, porque Deus o livre que achasse na época. Então eu fiquei tão apavorada com aquilo, que eu guardei essa história muito, muito forte, porque uma das que estavam na fazenda, ela tinha 18 irmãos, eu acho que era uma irmã dela, tinha dado à luz, fazia um dia. E naquela correria, sabe que uma mulher naquela época, quando dava à luz, ficava que não se mexia, né? Não comia nem nada, era só canja. Aí esqueceram a criança, e a minha avó tinha 17 anos, assim, eu vou buscar. Porque a cozinha era separada da casa. Aí ela foi buscar e pegou um avental que ela estava cozinhando quando eles chegaram, quando os castilhanos começaram a invadir, enrolou bem a criança, pulou uma janela e saiu. A criança nem se mexeu e ela chegou lá e disse assim, tá aqui a criança, agora se tá viva, não sei, nem de mamar. E ela disse que apavorada, que a criança... E eles não, ela ainda ouviu eles, que ela até falava em espanhol, que eles gargalhavam e diziam assim, agora, depois vamos procurar as mulheres, vamos comer e beber e aproveitar tudo, porque elas faziam a comida, mas dentro de uma economia para não escassear, porque escasseasse não tinha quem produzisse comida, os homens estavam fora, né? Eu fiz o carroceiro, que eram coisas que eu via quando criança, as carroças passarem na frente da minha casa, e porque eu sempre fui uma pessoa, desde criança eu sempre observava as coisas.
fiz 2 carroças. Uma eu vendi para Santa Maria, um colecionador de obras de arte, que ele compra até do exterior. Comprou em Dom Pedrito. Ele estava a passeio e foi assistir a exposição e ele olhou quase assim, eu quero esse. Aí pintei as carroças, pintei 2 gaiteiros, um gaiteiro já foi, que assim, a chácara do meu avô em Dom Pedrito ela era 4 quadras da rua principal de Dom Pedrito. Para vocês verem como era desse povoado quando eu tinha 7, 8 anos. E ao lado da chácara do vovô tinha um cabaré da Paulina. Eu achava a coisa mais linda, porque sempre quando a gente ia lá para a chácara, comentavam assim: ah, o cabaré da Paulina, chegaram mulheres belíssimas da Argentina. Uns cabelos amarelos, que eram tintas importadas, que aqui no sul a gente não via ninguém com aquela cor de cabelo, e elas ficavam assim meio escondidas. Mas a minha imaginação era muito maior, que eu chegava até a enxergar a criatura passeando, elas ficavam sempre assim perto de uma janela. Bem, aí dizia assim: ai, o fazendeiro fulano de tal que trouxe. E eu pensava assim, eu tinha uns 4 anos, mas deve ser bom morar numa cabaré da Paulina, porque imagina uma pessoa atrás e dá tudo que quer. Mas Deus o livre que sonhasse que eu tinha esse pensamento. Babá! Não, era um horror, porque a gente não podia passar e olhar para o cabaré da Paulina. Tinha que passar de cabeça virada. Sabe o que eu fazia? Eu fazia assim, e o olho para lá. Porque eu gostava de observar aquela casa azul de esquina. Aí fiz os gaiteiros da Paulina. E a orquestra era uma loucura. E as minhas tias diziam assim: ai, papai, que horror, a gente vai lá pro comercial, aquela música horrorosa, aquele conjunto horroroso. Lá na Paulina é um conjunto maravilhoso, por que não trocam, a gente vai dançar na... E o meu avô disse assim: meninas, não diga uma coisa dessa. E porque eu faço, quando eu ficava furioso, né? E todas as moças da época, quando eu tinha uns 4 anos, tinham esse mesmo pensamento, que aquela música era maravilhosa, vocês não fazem ideia. Era um vim da Argentina, do Uruguai, tocava muito bem. Aí então eu tinha esse fascínio pelos cabarés. Aí eu cresci, eu li, procurei, me apavorei, eu digo: ah, não, nunca mais. Não quero saber, mas sempre ficou aquilo na minha lembrança. Então eu fiz os 2 gaiteiros da Paulina e ainda vou fazer a casa da Paulina, o cabaré, que já foi demolido e tudo, não existe mais, é só o terreno vazio. Que marcou muito uma exposição que eu fiz, que está nas fotos, é Nossa Senhora dos Nós, porque eu gosto de quadros grandes. E esse quadro é enorme, então não é Nossa Senhora, é Senhora Desatadoras de Nó. E então foi um quadro assim, que eu pintei tudo. E eu gosto de quadros desse tamanho. Então ela tem uma coisa assim meio medieval. As roupas assim são roupas que parecem uma lã grossa e se confunde um pouco. Parece que vai ser um metal. E um que me marcou muito também é a Senhora dos Ventos. É um quadro em que ela está com o menino e a roupa toda assim esvoaçante e tu sente o vento na figura, está bastante interessante. Tem uns que eu não gostaria de separar, por exemplo, eu tenho 2 inocências a cavalo, uma de camisa branca e a outra com o nenê, que é a que simboliza que fugiu com o nenê, que essas 2 foram feitas para estarem juntas. Igual as árabes ali tem a do centro é a Amarras. É a Amarras e do lado tem 2 beduínas. Para mim aquilo é uma trilogia, as 3 não podem se separarem. Mas isso aí depende, né? E para fazer todos esses quadros da Inocência, que é Inocência 1, Inocência 2, Inocência Fugindo, eu tenho ali na entrada, que foi o último que eu fiz, que Dom Pedrito não viu, que só Bagé viu, foi o último quadro que eu fiz, Viajando para o Passado, que assim, vem a cavalo e vem aquela poeira assim que dilui a figura. Quanto mais difícil para mim, mais eu gosto. É o desafio. Eu adoro esses desafios na pintura. Eu quando consigo o efeito que eu quero, eu fico tão feliz que não existe felicidade maior.
É uma coisa impressionante, assim, é uma coisa que brota. Agora, tem que ter música. Eu começo, geralmente, as minhas exposições para o período de pintar música clássica. Depois eu me canso da música clássica, aí eu passo para tangos e boleros. Aí sim, parece que ferve mais e mais. Eu não vou dizer, hoje eu vou para o ateliê e vou pintar. Isso não existe. Para mim não existe. Pode ser que para as outras pessoas e para mim não. Eu tenho que ter aquele clique. Então eu digo, eu tenho que ter a inspiração. E a inspiração para mim é como uma pandorga. Gosto de usar o termo pandorga e não pipa, porque o pandorga é nosso, né? Aquela que a gente solta para o ar. Para mim a inspiração é como pandorga. Se tu não pegares do rabo agora, nunca mais ela volta igual. Então, por exemplo, às vezes à noite eu estou deitada, me dá um estalo, eu pego o meu bloco e desenho. Se for muito forte, eu vou para o ateliê e já passo para a tela. Porque às vezes vem assim a vontade de pintar aquilo. Estou com a solução completa, mas eu não estava com papel. Então aquilo você perde. Foi o que me aconteceu com o beijo. Eu ia fazer um gaúcho bonito, cabelo liso, forte num cavalo, e pegando a moça sentada de lado, e ele cingindo a cintura, e ela assim, mas não ia pintar sem o beijo, assim, ia acontecer o beijo. Aí tu sabe que me deu aquilo de fazer e eu não estava em casa, não tinha bloco nem papel, fugiu, agora eu tenho que esperar. Vai fazer a voltinha e ele vem de novo. Aqui está agora. Tentei fazer, mas não saiu como eu queria na hora. Então é uma coisa assim que eu digo, não pega no rabo, que aí tu tem que firmar e fazendo. Eu agora mesmo estou tirando umas férias, né? Um mês de férias, porque eu pintei bastante de maio até junho. Em julho, pintei horrores. Então eu digo, agora vou tirar umas férias. E o óleo é muito tóxico, né? Então eu vou tirar umas férias para poder... mas já estou louca para ir para o ateliê começar. Mas estou desesperada. Eu digo, eu não sei se eu vou conseguir tuas férias. Vou viajar assim, pertinho, porque eu não gosto de sair de dentro da minha casa. Adoro ter em casa. Mas já estou louca para começar a pintar, já estou cheia de ideias. Tanto é que agora eu vou fazer uma coleta, bastante quadros, natureza morta, com veludo, com tapete abarrotado, com bronze, com prata, com cristais. Adoro uma coisa, pintar vidro, cristal, a transparência. Adoro a louça também, tu dá a textura de louça mesmo, não é pintar de branco, pintar louça mesmo. Sentir, parece que se cair, vai quebrar. Eu vou fazer mais estudos, por exemplo, de olho, mãos, que a mão é uma coisa muito característica de cada pessoa. Ninguém tem a mesma expressão da mão, como do corpo, né? Ninguém tem o mesmo, de jeito nenhum. Cada pessoa, então tu tem que fazer tudo um estudo. E a mesma coisa para retrato. Retrato eu não pinto sem conversar muito com a pessoa, sem que a pessoa, se ela não posar, eu não faço. Por fotografia eu não faço. E não uso nada de aparelho que põe na pessoa, nem tem. E que vai aparecer imagem. Eu olho e vou... Assim é que eu gosto. Eu fiquei tão contente que a minha mensagem é agradecer. Agradecer muito, porque foram ex-alunas minhas que foram, pessoas amigas. Eu até ontem estava recebendo flores. Então o que eu tenho de mensagem? É agradecer, porque eu me abri para Bagé e Bagé me acolheu, me deu aquele. Inclusive eu levei, até vou salientar isso aqui. As 2 palhetas que eu fiz esses quadros, eu levei. Então eu disse assim, aqui eu me despi, esfolei a pele e despudurei a alma. Foi um espetáculo. Então eu fiz isso para Dom Pedrito e Bagé. É uma homenagem que eu estou fazendo. Então a minha mensagem é essa. E quem gosta,
pega e faz. Faz acontecer que as coisas acontecem. Muito obrigada, estou muito feliz.